Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E na segunda edição do Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o deputado federal eleito pelo PSL, Cabo Júnior Amaral. Pois é, a gente vai conversar com ele, que ontem se envolveu naquela discussão com também o deputado Rogério Correia, do PT, por uma manifestação do colega que levou a cerimônia de diplomação aquela placa de Lula livre. Lembrando que a gente convidou também para o Café com Política de hoje o deputado Rogério Correia, do PT, mas ele está cumprindo a agenda em outra cidade e, portanto, acabou negando esse nosso convite. Mas mais cedo, na primeira edição do Café com Política, nós ouvimos um outro petista, o deputado Patrus Ananias, deputado federal pelo PT, ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia, Cabo Júnior Amaral. Seja muito bem-vindo ao Café com Política novamente. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Eu queria começar perguntando para o senhor por que aquela confusão aconteceu ontem. Olha, como eu disse nas minhas redes sociais, né, explicando depois, é claro que a gente lamenta que a situação esteja se direcionando nesse sentido. Mas é muito importante deixar claro todo o contexto dos fatos, né? É normal que vai surgir uma reportagem na imprensa que ela não consiga relatar tudo o que aconteceu ali. É um resumo, e quando você diz deputado do PSL arranca placa de petista e ambos trocam socos, isso realmente soa muito negativo, principalmente para mim. Mas o contexto que houve ali foi o seguinte: eles já têm uma dificuldade histórica de respeitar as regras, respeitar as leis. E ontem foi mais um episódio nesse sentido. O cerimonial já havia alertado os deputados e a plateia para que não fizessem manifestações políticas, porque ali era um ambiente de todos. Eles contrariaram e estavam se levantando, digo eles, os petistas e pessoas lá do bando, estavam levantando e se manifestando com os seus cartazes. Até aí, apesar de discordar, tudo tranquilo por mim, estava na minha, respeitei quem assim o fez, quem optou por desrespeitar as regras. Mas o que aconteceu naquele momento das agressões foi que uma deputada, salvo engano é do PT também, estava exibindo o tempo todo ao seu lado o cartaz. Então todas as fotos que estavam sendo um cartaz Lula livre, né, para quem não acompanhou. Então todas as fotos que estavam sendo tiradas, as filmagens, estavam com aquele cartaz de fundo. E ela não compreendendo que ali era um ambiente democrático, um ambiente de todos. E durante todo o tempo exibindo tal cartaz. O público reagiu, o público cobrou do cerimonial, que corretamente foi lá e no primeiro momento advertiu a deputada. Ela se negou, como eu disse, tem dificuldade de respeitar as regras, até que a cerimonialista tomou dela essa placa, num ato até abrupto, mas que eu entendi como necessário. Né? Quando você tenta, através da verbalização do parlamento, não dá, é necessário que as regras sejam cumpridas de uma forma ou de outra. E o deputado Rogério Correia, num ato de extremo autoritarismo, ele se levantou, não era a vez dele receber o seu diploma, ele se levantou, foi lá e passou por cima do cerimonial, desrespeitou não só o cerimonial, mas como todos os presentes, buscou a placa novamente, enquanto recebia, salvo engano, era o deputado Igor Timo, estava recebendo o seu diploma e tirando suas fotos, era o momento dele ali. O deputado Rogério Correia atravessou ali aquele espaço e se posicionou na frente de todos. Deputado, só, por favor, só para concluir, senão nós vamos... Tá, sim, já concluindo. Então, naquele momento eu levantei, porque como já havia se passado várias barreiras de contenção para que evitasse aquela situação, e ainda assim com a indiferença e desrespeitando. Eu me levantei e fui para verbalizar com ele, dizer o quanto ele estava nos desrespeitando. Ele já me lançou uma palavra ofensiva. Foi um momento que eu tentei abaixar o cartaz, nem foi tomar o cartaz, abaixar o cartaz. E aí me surpreendi com a tentativa de agressão, a mão dele ainda veio no pescoço, não sei se foi uma espécie de unha ou tapa. Então foi uma reação de instinto ali para poder me defender. Lamento, mas o contexto assim o exigiu. Depois da confusão, o senhor deu uma declaração à imprensa falando que há tantos anos na polícia lidando com bandido, não vai ser diferente agora. E o senhor citou aqui agora pra gente também que soa negativo, né, a forma como a imprensa teria colocado essa confusão, falando que um deputado do PSL teria tentado tomar um cartaz de um deputado do PT e teria agredido. Enfim, mas não soa mais negativo ainda essa confusão que os senhores protagonizaram lá ontem, durante a diplomação? O que o senhor acha que o eleitor que votou no senhor, que confiou o voto,
pode esperar agora das próximas reações? O que eu sei que o meu eleitor espera de mim é atitude. Covardia soaria para mim muito pior, não só para mim, é como vem soando para quem se opõe a essa turma nos últimos 30 anos. Então, sim, repito, eu lamento, mas poderia ser muito pior se a gente, né, nesse novo mandato agora, continuássemos abaixando a cabeça para essa turma que não respeita as regras. A gente não desrespeitou nada, foram eles. Deputado, o senhor toparia abrir um canal de diálogo com o deputado Rogério Correia para que talvez um bom exemplo para a sociedade fosse dado de que houve um momento ali de tensão, houve aquele momento de discussão, de trocas de socos, de sopapo, seja lá o que for, mas que é possível, apesar das diferenças que vocês têm, que são fato, cada um defende um polo da política, mas que é possível manter minimamente um diálogo republicano? Deve haver, sim, o diálogo no parlamento, né, o espaço para todos, para que todos possam, de forma equilibrada, isonômica, se apresentar, defender suas ideias. Agora, um diálogo pessoal, eu e ele, não só com ele, eu não tolero vagabundo. Então, quem defende vagabundo é natural que eu não tenho também não vou ter também a mínima paciência para poder ter qualquer tipo de relação de coleguismo, de amizade. No parlamento, sim, a gente precisa lá compreender que o diálogo deve estar acima de qualquer coisa. Deputado, a gente tem falado e criticado muito aqui o nível de ódio na política do Brasil, que tomou conta, infelizmente, das nossas eleições e até desse período pós-eleitoral também, né? Não custa lembrar que foi muito até através do ódio também que o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, que é algo que a gente abomina aqui o tempo todo, foi agredido, tentaram matar o nosso hoje presidente eleito Jair Bolsonaro. Esse tipo de atitude, por mais que a gente entenda o calor do momento, né? E todos somos humanos, afinal, a gente tem sentimentos também, mas isso não aumenta esse nível de ódio que a gente está vivendo na política, não. E aí eu pergunto mais para o senhor, o que a gente tem que fazer para tentar diminuir, para tentar reduzir esse volume de ódio, porque isso definitivamente não vai levar a gente para lugar nenhum. Sim, realmente não é o que a gente gostaria de ver. Mas acredito não, os fatos mostram que o ódio sempre tem prevalecido do lado vermelho. Tanto que você bem citou aí o fato, inclusive, da tentativa de homicídio covarde de tirar a vida do nosso hoje eleito presidente da República. Mas, como eu disse, a gente não pode se acovardar e assistir a vida inteira essa turma se impor. E se impõe fisicamente também. A gente não é só isso. Por quem não lembra da cusparada lá durante o impeachment, ali eram ideias sendo apresentadas, o deputado Jean Willis também cuspiu, dentre outros fatos que a gente cita na nossa história, que a turma vermelha parte para esse lado. O que a gente não pode é aceitar que isso continue acontecendo pro resto da vida. Deputado, ontem também a imprensa, o Rogério Correia afirmou que procuraria talvez meios jurídicos para tomar uma certa providência em relação à confusão de ontem. Repetindo que ele foi convidado, o deputado Rogério Correia foi convidado para estar também com a gente hoje no Café com Política, mas por questão de agenda ele não compareceu. Eu queria saber do senhor, o senhor também pensa em questões jurídicas? O senhor já tem olhado alguma decisão a tomar após essa confusão? Não pertence ao meu sentimento isso, mas eu vou conversar ainda com o meu advogado. A gente também não conversou nada a respeito para poder se direcionar. Mas se ele falar que foi agredido também é mentira. O Suco nem acertou direito, se tivesse acertado ele teria caído ali com certeza, porque, como ele bem disse, né, já está até mais avançado na idade. Isso aí eu até lamento também, mas como disse lá nas redes sociais, repito, isso aí foi um ato reverso de instinto de defesa. E a gente pode esperar do senhor na Câmara. Eu faço essa pergunta, obviamente, para o senhor, porque o deputado Rogério Correia não está presente aqui. Mas a gente pode esperar atitudes mais serenas a partir do momento que o senhor assumiu o mandato de deputado federal? Sim, claro. A gente chega nessa pretensão de manter a serenidade, né? Mas também aguardando que o outro lado se poste dessa maneira e não mais desrespeitando tudo e a todos, como eles sempre fizeram. Muito bem, conversamos com o deputado federal eleito pelo PSL, Cabo Júnior Amaral. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada mais uma vez pela presença do senhor. À disposição também em outras oportunidades e aos ouvintes, principalmente aos eleitores, né, saibam que a gente vai lá sim representar com honra a confiança de vocês e colocar o Brasil acima de tudo. Certamente vai ser ouvido outras vezes aqui pelo Café com Política. Obrigado pela presença. Valeu.